Revisão, oitavo ano, unidade 3, segundo bimestre, P1 de História. Napoleão Bonaparte. Vai cair tudo isso daqui sobre Napoleão Bonaparte, tá? Então, Napoleão Bonaparte, ele acaba com a Revolução Francesa. Joaquim, postura. Então, nós temos aí a Revolução Francesa, onde que eles conseguem tirar um reinado que era totalmente autoritário, que tinha gastos abusivos, e aonde que o terceiro estado ele financiava toda essa riqueza. Ok, lembraram? Sim? Primeiro e segundo estado, a igreja e a monarquia e o rei, eles acabavam tendo abusos econômicos. Nós tivemos a Revolução Francesa que acabou com tudo isso e começou uma democracia na França. Lembram? Sim? Ok? Jacobinos, girondinos. Napoleão Bonaparte ele acaba com essa Revolução Francesa. Ele dá um golpe de Estado, que é chamado de 18 de Brumário. Golpe de Estado é quando Napoleão Bonaparte ele acaba tomando o Império da França e acabando com todo o processo democrático que foi iniciado lá com a Revolução Francesa. Então Napoleão Bonaparte ele se torna imperador e acabamos com o processo de democracia. Napoleão Bonaparte ele tem um processo de autocoroação. O Papa ele leva a coroa até Napoleão Bonaparte, só que Napoleão Bonaparte tira a coroa do Papa e coloca sobre a sua cabeça. O que isso quer demonstrar para nós? Que o governo de Napoleão Bonaparte não estaria associado à igreja. A igreja tinha muita influência política naquele período. A igreja muitas vezes criava leis, a igreja permitia, a igreja proibia. Então, Napoleão Bonaparte, tendo essa ação, ele estava dizendo para o Papa, para a Igreja Católica, que quem comandava a França a partir de agora era ele. Por mais que a igreja fosse o primeiro estado, quem iria comandar a França seria Napoleão Bonaparte, sem nenhuma influência religiosa. Dúvidas? Terceiro, como que foi o governo de Napoleão Bonaparte lá na França? Napoleão Bonaparte ele andou juntinho com os girondinos. Quem eram os girondinos? Era a burguesia na Revolução Francesa. Então, o governo de Napoleão Bonaparte foi um governo para a classe média alta. Não foi um governo para a população mais pobre, para as pessoas mais necessitadas. Napoleão Bonaparte ele se interessava com os pensamentos burgueses, com o comércio burguês, com os direitos da burguesia, com o direito da elite. Os pobres não tiveram vez durante o governo de Napoleão Bonaparte e acabaram sendo bastante prejudicados durante este império napoleônico. Alguma dúvida até aqui? Como que foi o governo de Napoleão Bonaparte Como que foi o governo de Napoleão Bonaparte na Europa? Na Europa, Napoleão Bonaparte ele não se importou somente com a França. Napoleão Bonaparte ele queria um projeto expansionista, ou seja, aumentar os limites territoriais da França. Então ele invadiu vários territórios, a exemplo da Espanha. A Espanha foi totalmente dominada por Napoleão Bonaparte. E esse era só um dos objetivos. O objetivo era alcançar até a Prússia, a Áustria, a Inglaterra, a Rússia. Então Napoleão Bonaparte ele queria dominar todo o território europeu. Alguma dúvida? Deixa eu ver o que mais aqui. Só um minutinho. Napoleão Bonaparte ele também vai trazer um embargo econômico para a Inglaterra. Lembrando, a Inglaterra era o único país industrializado durante a primeira Revolução Industrial. Napoleão Bonaparte ele realiza um embargo contra a Inglaterra. Lembrem-se, Inglaterra e França são inimigas de muito tempo. A Guerra dos 100 anos, que duraram 116, com Joana d'Arc. Lembram, aprenderam isso ano passado. Então, a Inglaterra e a França brigaram por muito tempo. Lembra também que a gente aprendeu este ano que os Estados Unidos conseguiu sua independência por conta da ajuda dos franceses? E quem é que dominava os Estados Unidos? A Inglaterra. Então, a Inglaterra e a França são inimigos mortais. Napoleão Bonaparte ele realiza um embargo econômico na França. O que é embargo econômico? Ninguém poderia comprar mais nada da Inglaterra e ninguém poderia vender mais nada para a Inglaterra. Então, a Inglaterra ficou isolada no meio da Europa, sem amiguinhos nenhum. Isso é chamado de embargo econômico. Dúvidas? Mas beleza, e as outras nações necessitavam de produtos industrializados. Napoleão Bonaparte ele assumiu a responsabilidade de fornecer produtos industriais para toda a Europa. E ele não vai conseguir.
Aí entra o declínio imperial. Mas antes disso, deixa eu falar aqui da colonização brasileira. A Inglaterra era muito amiga de Portugal. O rei de Portugal, vendo que o rei da Espanha acabou sendo dominado e a Espanha foi dominada por Napoleão Bonaparte, o rei da Inglaterra, ele acaba conversando com o rei de Portugal, fazendo a cabeça dele para ele sair de Portugal, porque se dominou a Espanha, que era assim, dominar Portugal, que é isso, era muito mais rápido. Dúvidas? Então o rei da Inglaterra falou, foge de Portugal, porque ele dominou a Espanha, vai dominar você também. E outra, vamos manter nossa parceria comercial, porque a Inglaterra precisava de matéria-prima. Então o rei de Portugal, ele vem para o Brasil para continuar o comércio com a Inglaterra. Então os dois se aproximam economicamente. A Inglaterra recebia a matéria-prima do rei de Portugal. E Napoleão Bonaparte não poderia fazer nada porque o rei de Portugal estava aqui no Brasil. Então uma distância muito gigantesca. E assim começamos a colonização brasileira. Então o domínio napoleônico forçou a colonização do Brasil. Porque o rei de Portugal veio para o Brasil para poder dominar o nosso território. Dúvidas? Prosseguindo. Declínio imperial. Napoleão Bonaparte ele não dá conta de continuar o trabalho que a Inglaterra fazia, que era fornecer produtos industrializados para toda a Europa. Porque a França estava começando agora seu processo industrial. A Inglaterra já estava faz muito tempo neste processo. Então, o declínio imperial ele começa quando Napoleão Bonaparte não consegue fornecer produtos para toda a Europa. Segundo declínio imperial vai ser quando Napoleão Bonaparte ele tenta invadir a Rússia e os russos eles utilizam a estratégia de terra arrasada. Então Napoleão Bonaparte ele avançava na primeira cidade, existia um pouco de recursos, mas a população já tinha saído de lá faz tempo. Aí chegava na segunda cidade, haveria recursos, comida, água, tal, só que em proporção menor, e a população já tinha saído de lá. Chegava na terceira cidade, já estava muito afastado do território francês. E os recursos iam diminuindo ainda mais. Então isso é a estratégia chamada de terra arrasada. Napoleão Bonaparte chegou a avançar tanto na Rússia, que não tinha mais recursos, e o frio era muito intenso, onde que os franceses não estavam acostumados com esse frio da Rússia. Tem região da Rússia que chega a menos 30 graus. O exército francês acabou morrendo boa parte de hipotermia. Então essa foi a estratégia que a Rússia utilizou para poder acabar com o Império Napoleônico. E assim nós temos o declínio de Napoleão Bonaparte e o fim do seu império, parte A, porque tem a parte B depois. Dúvidas? Napoleão Bonaparte então ele é dominado, ele é exilado para uma ilha lá na Itália. Depois disso, Napoleão Bonaparte ele acaba retornando, anos posteriores, e tem um governo que é chamado de governo de 100 dias, em Paris. Ele consegue ali juntar pessoas novamente para poder formar um pequeno exército, só que os europeus acabam se reunindo e derrotando Napoleão pela segunda vez. Não matam Napoleão e acabam exilando Napoleão novamente. Ele é expulso da Europa e agora ele vai para uma ilha lá no Caribe. E lá ele acaba morrendo de morte natural, normalzão. Essa batalha ela é conhecida como Batalha de Waterloo, onde que Napoleão Bonaparte, no seu governo de 100 dias, é derrotado pelos impérios europeus. Dúvidas? Depois disso, nós temos aí, deveria ter trocado, o Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele tem como objetivo não deixar que surjam novos Napoleões, para que não tenham novos projetos expansionistas. O Congresso de Viena ele tem como objetivo voltar um governo hereditário, porque Napoleão Bonaparte não fazia parte do governo hereditário francês. Então, vamos supor que Joaquim ele era o rei da França, porque ele herdou este trono do pai dele. Napoleão Bonaparte, ele acabou assumindo o trono da França, ele não fazia parte da linhagem imperial. É como se o Miguel assumisse o trono da França, que não tem nenhuma ligação com Joaquim. O Congresso de Viena ele veio para restabelecer este domínio hereditário. Dúvidas? O Congresso de Viena, composto aí por Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia, também tinha como objetivo restaurar os limites
territoriais, porque Napoleão Bonaparte ele dividiu territórios, ele pegou parte de territórios, ele acabou desconfigurando os territórios que já existiam. Então o Congresso de Viena veio para poder restabelecer as terras de quem perdeu. Vamos supor, a Espanha perdeu 20% das suas terras. Essas terras foram devolvidas no Congresso de Viena. Dúvidas? E o Congresso de Viena também veio como objetivo de trazer uma igualdade, um equilíbrio na economia, para que nenhuma nação venha ganhar mais que a outra, mas ambas venham crescer juntas. E por último, a Revolução de São Domingos. Durante o governo de Napoleão Bonaparte, a América, que era dominada por Espanha e Portugal, principalmente Espanha, acabou ficando um pouquinho de lado, tendo uma liberdade, experimentando um pouquinho de paz. O que aconteceu? Os colonos americanos acabaram começando o processo de independência, porque Napoleão Bonaparte, o foco dele era na Europa, não era na América. Aí na Revolução de São Domingos nós temos aí duas ilhas, o Haiti e a República Dominicana, onde que os escravos começam a buscar por um processo de independência. A princípio não dá certo, mas anos posteriores eles conseguem vencer e se declaram independentes. Lembrando, qual que é o grande marco histórico da Revolução de São Domingos? Que foi uma luta das classes mais baixas escravagistas e acabou quebrando todo um patamar econômico. Outras nações tiveram muito medo de revoltas de escravos, porque perdendo escravos, automaticamente perderiam sua economia, porque era o trabalho gratuito que eles tinham em suas mãos. Dúvidas? Finalizando a revisão.